Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje aqui encerrando mais um dia de campanha para a glória de Deus. 12 dias proféticos para um ano de cura, libertação e paz. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para a glória de Deus, que é o meu pai. Ele está aqui encerrando a campanha comigo e nós vamos falar hoje sobre visão espiritual. Aqui em 2 Reis 6, 16, 17, o Senhor está falando sobre Eliseu. Eliseu, ele estava num cenário a qual eu tenho certeza que você vai se identificar. Ele levantou pela manhã, tinham pessoas que não gostavam dele, um grande exército da Síria rodeou toda a tua casa com armas de guerra para matar o Eliseu. Eliseu tinha um servo do lado dele, que era o Geazi, e o Geazi não tinha visão espiritual, então ele ficou com medo, ele achou que era o fim. Porém, Eliseu tinha visão espiritual. E aqui Eliseu então pediu para Deus em oração: Senhor, abre os olhos do moço, mostra para ele, para que ele não tenha medo. Amém? E nesse momento Deus abriu a visão espiritual do servo de Eliseu, e ele pôde então contemplar que Deus estava ali com os seus anjos acampados, guardando a vida do Eliseu. Olha bem, os anjos estavam ao redor de Eliseu. Por quê? Quem tinha relacionamento? Eliseu. Então, se era Eliseu que tinha relacionamento, então era ao redor dele que o Senhor acampou anjos. Porque a palavra de Deus é assim, né, Pai? Ele acampa anjos ao redor daqueles que esperam em Deus. Amém? E aí, então, nós vamos estar falando sobre esse assunto junto com meu pai, sobre visão espiritual, sobre a família. Porque tem muita família, meus irmãos, que não tem visão espiritual. Tem muita família que infelizmente vive o terreno. Por isso que o inimigo tem conseguido destruir as famílias, né, pai? É, justamente. É uma brecha que o inimigo tem, né? É uma brecha que quando a pessoa não tem o sentido na parte espiritual, sim, é uma grande brecha para o inimigo. É alvo fácil, na verdade, né? Porque se a família não tem Jesus, com certeza o inimigo ele vai investir pesado, porque ele tem investido, né? Porque essa é a função do diabo: matar, roubar e destruir. Agora, se nós não temos visão espiritual, não temos uma família na presença de Deus, infelizmente vai ter muitas pessoas que vão ter violência, vai ter droga, vai ter bebida, vai ter muitas coisas que vai ser investidas sobre a família. E aí tem tantos casais se separando, tanta família desajustada, tanta doença, tanta enfermidade, né, que está acontecendo nas famílias. E o mais interessante é que hoje Deus quer falar para você o quê? Que você tenha fé, porque a fé é uma chave. Jesus é a porta, né? Justamente. A fé é uma chave. Então, cada pessoa da sua casa, ela precisa ter o quê? Ter a chave. A porta é uma só. A porta é uma só. A porta é Jesus. Porém, a chave, cada um tem a sua. Só que essa mesma chave, que é a fé, ela vai abrir a mesma porta. Você entendeu? Então, eu preciso ter a minha chave. E por isso que fala que é individual, né, pai? A salvação, ela é individual. Porque cada uma tem que desenvolver a sua vida espiritual para você pegar a sua chave. E o que é fé? O que é fé, pai? A fé não é algo que você não vê? A fé é algo que você não vê. A própria palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, e ela é a prova daquilo que você vê. É algo que você não contempla ainda. E ainda a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então. Você precisa ter fé, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu sei que você deve estar passando por cenários muito difíceis, mas Deus hoje Ele quer encerrar essa ministração, esse período de campanha, para que você entenda que você precisa ter fé diante do teu cenário. Você pode às vezes estar passando por enfermidade, passando por problemas financeiros, por muita situação de depressão, de ansiedade. Só que você tem que ter fé que o Deus que você serve, Ele está aí do teu lado te ajudando. Ele está aí te dando força, te capacitando. Por quê? Você tem que ter fé. A fé é a chave. Deus já te deu dentro de você, porque você é templo e morada do Espírito Santo, né, Pai? Porém, você tem que deixar o Espírito Santo ter liberdade. O porquê que eu trouxe meu pai aqui hoje?
Por quê? O meu pai, ele é um grande exemplo para nós filhos. Meu pai, ele sofre faz vários anos com uma enfermidade que é câncer na próstata. Porém, esse homem de Deus, ele é um homem, assim como Eliseu, ele não tem medo do seu cenário, né? Eliseu poderia ter medo do cenário dele, né? Só que ele não teve medo, ele enfrentou o seu inimigo na oração. E o meu pai faz assim por muitos anos. Ele faz os tratamentos, porque tem que fazer, né, o tratamento certinho. Porém, ele é um homem que ora, que busca Deus, que persevera. E o Senhor acampa anjos ao redor dele para guerrear as suas pelejas, as suas guerras espirituais. E hoje ele está aqui para a glória de Deus, para contar um pouquinho da história dele para nós. Amém? É justamente a maneira mais correta, o mais fácil da gente poder suportar o cenário dali, de enfermidades, de problemas, de lutas e tudo. O maior dádiva é a fé. A fé, gente, a fé. É a fé. É você olhar não para o cenário da sua vida no normal ali, mas é você olhar para um só, Jesus Cristo, o qual é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Olhando assim, você não vai estar focado no cenário, você vai estar focado em Jesus Cristo. O que eu fiz, o que eu faço? Eu pego todo o meu cenário, dali de próstata, de câncer no osso, tudo isso, eu coloco nas mãos dele. E deixo para ele, e não quero nem saber, eu nem quero lembrar do meu cenário, mas lembrar que existe um Deus. Aleluia, aleluia. Que existe um Deus. E quando você acredita, que você crê verdadeiramente que existe um Deus, então ali você está completamente coberto, completamente seguro. Porque é só Deus para poder resolver a minha e a sua causa. Amém. Então, isso é importante vocês entenderem, meus amados irmãos, que Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. Então aqui nós temos uma pessoa que é um milagre, uma pessoa que está aqui para mostrar para nós que ele luta há anos, né, contra o câncer, e ele está aqui para encerrar a nossa campanha, para que você possa entender que por mais que você esteja sofrendo com depressão, com ansiedade, com problema de câncer ou com percas em tua família, mas se você tem a chave, que é a fé, Jesus, ele é a porta. Ele está pronto para você entrar. Ele que vai abrir a porta do céu para você. Você vai poder entrar na onde? Nos lugares sobrenaturais. A Bíblia também fala, Pai, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Verdade. Então já está tudo liberado. E hoje, por que as famílias não conseguem tomar posse de tudo que já foi liberado? Pela falta da chave. Porque nós não temos a chave. Então, viver segundo o cenário impede que você consiga ter a chave em tuas mãos. E a porta, ela já está lá para todo mundo que quiser acessar esta porta, né? Que é Jesus, que é a nossa porta. Só que assim, para que nós possamos acessar a porta que é Jesus, olha o que a Bíblia diz. Eis que estou à porta e bato. Existe uma porta também que está em você. Jesus é a porta, porém há uma porta que está no teu coração. Ele fala, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Então percebe uma coisa, você tem que abrir a porta do teu coração primeiro, para depois você ir lá com a sua chave, que é a fé, e abrir a porta, que é Jesus, para você entrar no céu. Glória a Deus. Né, Pai? Então, precisamos abrir o nosso coração, né? Entender que todo mundo precisa de visão espiritual, irmãos. Não dá mais para viver segundo o cenário. O cenário nos derrota, o cenário nos mata todo dia, né, Pai? Verdade. A gente fica um pouco triste, chateado, porque muita família, você não consegue ver que elas esperam que a sua felicidade venha sobre as coisas da terra. Então, elas querem que tudo seja baseado segundo o que ela toca, o que ela contempla, com o toque das mãos. Porém, a maior alegria, a felicidade, ela é de dentro para fora, né? É de dentro para fora. Então, que a gente... E o mais interessante aqui nesta palavra, para nós poder encerrar, que quando Deus
Eliseu pede para que Deus abra os olhos do moço, o moço então tem visão espiritual, né? Porque ele orou e pediu. Só que assim, quando Deus abre os olhos do moço, ele vai ver o quê? Ele não vê os anjos ao redor dele, ao redor de todo mundo ali. Ele só vê os anjos acampados como um cavalo de fogo ao redor de Eliseu. Assim também quando Elias gerou a chuva foi para todo mundo. Porém, as mãos de Deus permaneceu sobre Elias. Então você que tem visão espiritual, você que está aí sozinha, às vezes orando na tua casa, né? Às vezes você fala, missionária, a minha família é enorme, porém só eu que vou na igreja, que busco, que leio, que oro, que persevero. Deus quer dizer para você que Deus colocou um exército de anjos ao teu redor para te guardar, meu irmão, para te guardar, minha irmã. Então não desista, porque Deus está te ajudando a enfrentar essa peleja. E o mais interessante para nós encerrar, lá em Noé, né, pai? Noé, a família de Noé era muito grande. Porém, Deus, ele achou graça em Noé. E Noé foi usado para salvar toda a tua casa, né? Justamente, foi Noé. Foi Noé. Então, de repente, você é o Noé. Deus só quer que você permaneça na presença dele. E a Bíblia fala também, né? Que crê no Senhor Jesus será salvo. Tu e tua casa. Tu primeiro e depois os de tua casa. Então Deus primeiro quer te salvar para depois salvar os demais. E é assim que tem acontecido. Então, meu pai, ele é um alvo para nós de milagre, né? Deus salvou ele e automaticamente todo dia ele tem salvado a minha vida, a vida dos meus irmãos, da minha mãe. Todo mundo tem sido salvo. Mas Deus, ele usa primeiro uma pessoa. E ele é a pessoa que o Senhor salvou lá atrás, é um homem de Deus. E hoje ele tem resgatado todo mundo aqui da casa. Através do quê? Através do seu compromisso com o Senhor. Então, no último dia de campanha, eu trouxe ele aqui para que você entenda que o alvo é a família. O inimigo quer destruir a família. Então, que você não permita. Fala, eu vou buscar a minha fé, que é a chave, para que eu possa abrir a porta, que é Jesus. E antes de você abrir a porta, você tem que abrir a porta do teu coração primeiro. Para que Jesus entre, faça morada. E para deixar aqui cifrado para vocês, no último dia da festa, missionária Rebeca, Jesus se colocou em pé, tomou a palavra e disse: quem tem sede, venha a mim. Aleluia. E beba. Quem quiser, de graça, darei da água da vida. Aleluia. Então, às vezes você está gastando tanto os seus esforços, gastando dinheiro com tanta coisa que às vezes não te traz nada, traz um contentamento momentâneo. Porém, existe um Jesus que está te oferecendo água. O que é água? Água é a palavra de Deus. E você pode ter ela de graça. E você nunca mais terá sede. Aleluia. Nunca mais vai passar por adversidade. Nunca mais. Por quê? Você não vive segundo o teu cenário. Você vive pela fé. E a pessoa que vive pela fé, ela é diferente. Você nunca vai ver ela com cara de derrota. Ela está sempre crendo que o dia de amanhã será melhor, né? E nunca reclamando, né? E nunca reclamando, exatamente. Então, ele fala, pode uma mãe abandonar um filho que ainda mama, mas eu não te abandonarei. Eu vou ficar com você até a consumação dos séculos, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então que você receba essa última chave espiritual, que é a visão. Tenha visão espiritual, meu irmão. Tenha visão espiritual. Permaneça na palavra de Deus. Não acredite nas mentiras do inimigo. Amém? Eu te cubro com o sangue do Cordeiro e eu declaro que vocês são todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Glória a Deus. E não esqueça, amanhã nós vamos ter a oração profética do último dia para nós poder orar em cima de todos os temas a qual o Espírito Santo nos deu ao longo da campanha. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, agradeço ao meu pai que esteve aqui comigo. Tenho certeza, agradeço a você também, né, que ficou comigo aí na campanha. Que Deus possa dar a devida recompensa para todos nós. Que ninguém saia daqui de mão vazia, né? Que as suas mãos estejam cheias da porção de Deus, de alegria, de paz, de contentamento, de prosperidade. Que o seu ano de 2025 seja uma bênção. Amém? Deus abençoe e obrigada por tudo, viu, Pai? Eu que fico grato. Deus abençoe a todos. Amém.